Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MesaCast. Eu sou a Diana e hoje vamos conversar sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia, mas que às vezes passa despercebido: a variação linguística e as funções da linguagem. Em outras palavras, vamos entender por que cada pessoa fala de um jeito e como a língua se adapta às nossas intenções. E para enriquecer nossa conversa, eu tenho aqui uma convidada especial, a jornalista, produtora cultural, assistente social e historiadora Andréia Machado. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, Diana. É um prazer estar aqui e poder falar com você sobre a língua. Esse é um instrumento tão vivo, tão dinâmico e tão importante para a nossa vida e para a nossa cultura em geral. Para começar, vamos explicar o básico. O que é variação linguística? Olha, Diana, a variação linguística é o fato de que uma língua muda. Ela muda de pessoa para pessoa, de região para região e de situação para situação. Todo mundo fala diferente um do outro, porque a nossa fala carrega nossa história, nossa identidade, nosso grupo social. Um exemplo a gente pode citar aqui na nossa própria região de Rondônia. Como as pessoas lá de Porto Velho, elas têm o sotaque e o pessoal aqui de Vilhena, eu moro em Vilhena, sou de Colorado do Oeste, falo com outro sotaque totalmente diferente. E eu achava que não tinha sotaque. E quando eu me encontrei com o pessoal de Porto Velho, que tem um sotaque mais voltado para o Nordeste, eu senti uma diferença muito grande. Então a gente pode ver nessas macro-regiões a diferença. E muita gente acha que existe um jeito certo, um jeito errado de falar, não é? Exatamente. Isso é um mito. Existem formas adequadas para cada contexto. Não existe um jeito feio, um jeito errado. Existe a forma certa para a situação correta. A fala de uma pessoa da zona rural, por exemplo, ela é diferente de alguém que fala da capital, mas ambas são legítimas. Porque na comunicação mesmo, quando eu estava estudando jornalismo, a gente aprendia que o mais importante é você passar a mensagem que você quer passar com aquela fala, que não haja ruídos na comunicação. Então, a variação é natural e necessária. Sim, porque essa variação, ela demonstra a diversidade que existe na nossa cultura. A língua, ela só é viva porque ela varia. Se não variasse, ela estaria morta. E ela vem evoluindo ao longo dos anos. E quais são os tipos mais comuns da variação linguística? Olha, a gente tem vários. Os principais são a variação regional, que ela é dialetal, que é o famoso sotaque, que eu acabei de falar, que eu descobri que eu tenho muito. Cada região tem o seu jeito de falar. No Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, tudo muda. É o mesmo país, é a mesma língua, mas a forma de falar é diferente. A variação social, que ela está ligada à escolaridade, à profissão e à idade e à classe social. Porque uma pessoa jovem, ela vai ter uma forma de falar com mais gírias. E as gírias mudam de geração. Porque uma pessoa mais velha, ela vai falar com as gírias que usavam naquela época que ela era jovem. Eu mesmo falo muito mano. Mesmo que a pessoa não é meu irmão, eu vivo falando. E aí, mano? E é uma coisa que as pessoas não usam mais. A variação histórica, que é justamente isso que eu tô falando, que a língua ela muda com o tempo. As palavras surgem, somem e ganham novos sentidos. E a variação situacional, que é o jeito que você fala com um amigo, que é diferente do jeito que você fala com um professor ou com o seu chefe. Porque com o amigo você vai falar de uma forma mais simples ou com um parente. E no seu trabalho você vai falar de uma forma mais formal. Então, se eu falo nós vai com meus amigos, mas nós vamos em uma entrevista, isso é uma variação situacional? Exatamente. Não é falta de inteligência, é adaptação. E a adaptação é inteligência linguística. Agora, vamos entrar nas funções da linguagem. O que isso significa? As funções das linguagens são as intenções por trás do que se fala ou do texto. Tipo, eu trabalho com escrita, então isso tem uma importância muito grande na minha vida.
cada vez que falamos algo, temos um objetivo, seja informar, emocionar, convencer. E quais são as principais funções? Uma das funções é o referencial, que é informar e explicar. A emotiva é quando você quer passar na sua fala ou no seu texto, expressar sentimento. A conotativa ou apelativa é convencer, você quer chamar a atenção. A fática é iniciar ou manter contato, tipo, alô, você tá me ouvindo? A metalinguística é falar sobre a própria língua. E a poética, que é a mais linda de todas e que às vezes não é tão compreendida, é uma linguagem estética, criativa, com estilo, com rimas. E a gente pode sentir isso hoje na juventude nas próprias batalhas de rima, que utiliza essa linguagem poética. Então, quando eu digo eu estou nervosa, é linguagem emotiva? Sim. Quando você diz, fala mais perto do microfone, isso é uma linguagem apelativa. Agora eu quero entrar em um ponto delicado, Andreia. O preconceito linguístico. Nossa, isso é um tema muito importante. Infelizmente, as pessoas julgam as outras pela forma de falar. Mas isso é um reflexo do preconceito social, porque muitas vezes uma pessoa que ela consegue neutralizar o sotaque, ela se acha melhor do que uma pessoa que tem o sotaque. Um exemplo mesmo é o meu sotaque. Eu tenho um sotaque que é considerado caipira. E isso daí é considerado uma forma de falar tacanha, com coisa que eu não tivesse conhecimento. Mas isso não me atinge, porque eu sou uma pessoa que eu tenho 3 cursos superior, pós-graduação, e o meu conhecimento, eu acredito que eu tenho que usar ele para passar a mensagem. Então, a forma com que eu falo é uma forma de expressar e não deveria sofrer preconceito. Então, não é a língua que é discriminada, é a pessoa. Exatamente. Quando dizem que alguém fala errado, estão dizendo que aquela pessoa, a sua origem, o seu grupo vale menos. E a escola tem um papel essencial para combater esse preconceito. E como podemos reduzir esse preconceito? Primeiro, a gente tem que entender que todos os jeitos de fala são válidos. Segundo, exigindo o uso da norma padrão apenas quando necessário, sem humilhar ninguém. E hoje a gente tem várias variações linguísticas. Um exemplo que está muito em voga, está sendo muito discutido, é a linguagem neutra, que tem pessoas que utilizam e outras que não. E tem como dar exemplos do cotidiano? Claro. Um jovem que usa gírias com os amigos, mas fala formalmente em um seminário. Isso daí já é um exemplo de utilizar várias formas de linguagem. As propagandas usam função apelativa porque elas querem chamar a atenção. Tipo assim, ei, último dia de promoção. Os poemas com a função poética, as rimas. A maneira com que os idosos e os jovens falam é diferente, que é a variação etária. E as redes sociais, que variam muito as funções ao mesmo tempo. A língua realmente se molda às situações. Sim, a língua é humana, viva e afetiva e social. E cada variação conta uma história de vida e a cultura daquela localidade. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Hoje entendemos que a língua é muito mais do que regras, é comportamento, história e identidade. Ela varia, muda, se adapta e é isso que torna tão rica. Quero agradecer imensamente a nossa convidada Andreia Machado por essa conversa enriquecedora. Eu é que agradeço, Diana. Falar sobre a linguagem, falar como a gente fala, sobre a nossa história é muito importante, assim. E eu fico muito feliz de falar sobre isso e reconhecer como é importante essa variedade linguística e a forma de se falar, né? E isso é uma forma da gente vencer esse preconceito, que a gente possa ter mais conversas assim, para que as pessoas não sejam discriminadas da forma com que elas se expressam, a forma com que elas falam. Muito obrigada, Diana. E obrigada a você que nos ouviu ou assistiu. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!